Quais valores nós escolhemos porque realmente acreditamos neles e quais escolhemos porque exigem menos confronto, menos risco ou menos transformação? Da Wikipédia, galera. A axiologia, do grego axios, que significa valor, e logos, estudo, é o ramo da filosofia dedicado ao estudo dos valores. Também conhecida como a teoria dos valores, analisa a natureza, a hierarquia e a origem daquilo que consideramos valioso, seja do ponto de vista moral, estético, social ou jurídico. Eu estava para escrever sobre isso já há um tempo, a axiologia, né? Não todo o sentido da axiologia, mas uma parte disso. Que eu acabei pensando recentemente numa troca de áudios com uma pessoa e eu resolvi trazer para o podcast essa discussão, E essa pergunta é muito boa para autoanálise e eu desafio vocês todos, os 3 ouvintes cativos que eu tenho aqui no Vives. Tá uma época boa para isso, não existe timing ruim para a gente refletir os nossos valores, tá? E por que temos os valores que temos? Há muitos caminhos possíveis. A gente tem valor como escolha ética, não apenas preferências, né? Temos valores herdados versus aqueles que a gente escolhe. Os valores preguiçosos por questões de conforto, hábito, ausência de conflito. Temos também os valores corajosos, a verdade, a responsabilidade, a liberdade, mudança, coerência, muitas vezes. E o interessante está em observar o que uma pessoa diz valorizar versus o que as suas ações revelam. E isso vale para analisar a si mesmo também, viu? É super importante. A axiologia aplicada à nossa vida cotidiana, dá licença, não só a filosofia abstrata. Mas será que a gente consegue mesmo? Escolher os nossos valores? Ou a gente herda dos nossos pais e ancestrais porque somos levados através da cultura, a acreditar que alguns comportamentos reduzem atrito. E isso é bom pra gente. Eu não sei se eu já falei isso aqui, mas um dos filmes favoritos da minha mãe era Ben-Hur, com Charlton Heston, de 1959. Ela tinha 10 anos de idade quando o filme saiu e ela viu quando criança. É o meu equivalente para Coração Valente, com Mel Gibson, um dos meus filmes favoritos quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Minha mãe adorava esse filme, e minha mãe adorava ver esses filmes clássicos comigo, e eu amava todos, eu nunca fui muito rebelde para a sétima arte, meus amigos sabem, eu gosto de tudo. E eu nunca vou esquecer de quando, uma vez, assistindo ao filme com ela, tem a cena do Ben-Hur dando água para Jesus, que está sendo levado para ser crucificado, e essa cena ficou estampada na minha mente, e eu nunca fui religiosa, né? Porque me assombrava que uma pessoa pudesse morrer pelos seus valores. E eu nem sabia ainda o que eram valores ou quais eram os meus valores. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, nessa parte do filme, eu disse algo como: mas mãe, por que ele não diz qualquer coisa para se livrar da cruz? Porque não importa o que os outros pensem, importa o que ele pensa e o que ele acredita. E morrendo, ele não vai conseguir seguir pregando o que ele acredita. No meu auge dos 8 ou 9 anos, essa lógica fazia muito sentido. Que tinha acabado de viver um luto da minha avó e entrado em contato com o sentido de impermanência, né? Então, morte para mim era uma coisa já séria. A cara da minha mãe foi fenomenal, católica que era. Eu acho que ali ela deve ter pensado: oh shit, a minha filha vai ser uma pessoa sem moral, sem escrúpulos e sem valores. A questão toda, que eu ainda não entendia, era que o sacrifício fazia parte da compreensão de um argumento. Para mim, desde que eu me lembro, eu ainda era criança e eu tenho passagens no meu diário que provam isso, que para mim o sacrifício não é necessário para que eu entenda algum mal que já foi feito a mim ou a alguém. E foi difícil para mim, gente, ao longo da vida, não só quando criança, entender que para muitas pessoas é preciso Jesus morrer para cair a ficha das merdas que são feitas no mundo. Os valores têm custos, eles são caríssimos e podem custar uma vida. É fácil dizer que a gente valoriza a honestidade até que a verdade ameaça um emprego, um relacionamento ou uma posição social. É fácil dizer que a gente valoriza a liberdade até que ela exija abrir mão da segurança. É tranquilão valorizar a autenticidade até que isso implica em decepcionar alguém. Para mim, e desculpa a franqueza, mas quando eu olho para os valores de forma geral, eu acho que a pergunta que as pessoas se fazem de forma inconsciente e para alguns até de forma consciente é:
qual o preço que eu estou disposto a pagar? Porque de forma prática, gente, os valores que valem alguma coisa, no pun intended, cobram um preço alto. E não me entendam mal, mas não é ruim ter valores herdados, por exemplo, foi o que eu falei no início do episódio, que fazem parte de quem somos como seres conscientes e sencientes. A gente recebe muita coisa dos pais, da família, da escola, da cultura, da nossa sociedade, da religião, de vários contextos onde crescemos e fomos educados. Não tem nada de errado nisso, é impossível construir uma identidade do zero. O ser humano, como disse uma amiga minha, psicóloga, é extremamente influenciável. Um gato é um gato em qualquer lugar do mundo e do universo, mas o ser humano é um fruto da sua cultura e da sua capacidade de enxergar o mundo. Não existe, né, um ser humano igual ao outro por conta disso. A gente passa a nossa vida defendendo ideias que nunca nem examinamos de perto. Você já se perguntou, se você tivesse nascido em outro lugar, se acreditaria nas mesmas coisas? O valor que você escolhe está contido na resposta dessa pergunta. O herdado é aquele que estava contido e preso em você, porque você nunca havia feito a si essa pergunta antes, entende? No início do episódio, quando eu falei que temos os valores preguiçosos que nos trazem conforto e aprovações e evitam conflitos, não é no sentido de dizer que estamos errados ao fazer isso. Não é moralmente errado, mas se for analisar bem, exigem muito pouco esforço nosso e é barato. Não tem muito custo de pequeno e médio prazo. Se a sua atitude reflete um objetivo de manter tradições sem reflexão, para ter aprovação social, para evitar um conflito, para fazer o que todo mundo faz, e tudo isso para preservar o conforto acima de tudo, eis um exercício de reflexão para você. Você se considera uma pessoa de virtudes? Você acha que evitar conflito é ter gentileza? É agir com gentileza? Você acha que se conformar com as coisas é ter prudência? Entende a passividade como humildade? Às vezes, meu caro, sorry to break it up to you, mas a preguiça está disfarçada de virtude. Porque muitas vezes nós estamos apenas escolhendo o caminho de menor resistência. E está tudo bem, mas a gente precisa ser honesto. O que me leva para outros tipos de valores que são os corajosos, os mais admiráveis. E não é à toa que os meus filmes favoritos da vida são sempre aqueles épicos. Coração Valente, Gladiador, Robin Hood, Senhor dos Anéis. Sabe aquela história de quanto mais mau e terrível o seu vilão é, mais árdua precisa ser a jornada do seu herói para que eles sejam convincentes em suas trajetórias, né? E os valores mais difíceis, gente, são aqueles que entram em conflito entre si. A verdade vai entrar em conflito com a compaixão. Mas é claro que vai. A liberdade pode entrar em conflito com a segurança. Oxe, é o que mais tem. A justiça, sem dúvida, vai entrar em conflito com a lealdade. A responsabilidade vai entrar em conflito com o prazer imediato. E a diferença de um filme épico para um filme de drama da Zendaya é que no filme épico o herói não falha. Ele age de forma coerente com os seus valores de herói, independente de todos os conflitos entre todos os valores que ele possa ter, sacou? E a gente sai do filme chorando de emoção porque, ufa, afinal a humanidade pode ser boa. Só que a gente olhar para valores corajosos de forma heróica no dia a dia torna a coisa muito mais distante e difícil. Algo que pode ser simples, como admitir um erro, mudar de opinião diante de novas evidências, encerrar uma relação que não faz mais sentido ou que faz mal para você, dizer não sei, fazer algo importante sem garantia, né, de reconhecimento ou retorno. E a minha favorita, cara, recusar uma vantagem injusta. O que você valoriza de verdade? Me diz aí. Não é o que você diz que é o seu valor, aqueles valores declarados nas palavras. Esses são bonitos e servem para criar bons textos e tal, boas assinaturas de e-mail. Mas os valores reais que vivem nas suas ações, quais são? Onde você investe o seu tempo, sua energia, seu dinheiro, seu esforço? Eu andei focada nas situações barulhentas e inúteis por tantos meses, e agora é que eu estou descobrindo a vantagem do silêncio e o quanto consigo me preencher desse silêncio para viver melhor, de forma mais saudável, prestar atenção mais no silêncio e menos no barulho. E em quais valores eu me pego pensando?
eu me aprisionava antes? E quais valores eu estou enxergando agora? Eu estou me permitindo enxergar agora? Uma pessoa que diz valorizar a saúde, mas não faz exercício físico, nem se alimenta bem, o que isso quer dizer? Essa pessoa sou eu, tá? Eu estou há 2 meses com falta de disciplina, ou mais, com falta de disciplina para cuidar de mim e do meu corpo. E eu sou uma pessoa que diz que saúde é importante. Importante onde? Se eu nem estou me mexendo. E se você diz que valoriza a leitura e não abre um livro há séculos? O que valoriza a família, mas está emocionalmente ausente? Valoriza os amigos, mas nunca está presente? E veja lá, isso não significa hipocrisia, não é o que eu estou dizendo aqui. Embora, às vezes, até possa ser, né? Mas, às vezes, a gente só não está alinhando bem as nossas intenções com a prática. Essas intenções extras, que podem ser até genuínas, mas a gente não está sabendo ali conectar as coisas. E como eu adoro perguntas desconfortáveis, eu me fiz essa ao pensar nesse assunto para trazer para cá. Que parte da minha identidade depende de eu nunca questionar determinados valores. Afinal, tem muita coisa da gente que não é só uma questão de orientação moral, né? É um tipo de pertencimento. Porque se eu abandonar certas crenças, eu posso perder uma narrativa, um grupo, uma tribo, uma versão confortável de mim mesma. E eu penso nisso principalmente quando eu passo por situações em que eu vejo pessoas próximas, ou colegas ou amigos, agindo de forma contrária ao que defende algum valor meu. E aí eu analiso a minha reação, que eu não estou aqui para julgar ninguém, ou a minha fala diante de tal circunstância. Eu julgo a mim mesma, né? Eu sou muito boa em me julgar, pelo amor de Deus, julgo até demais, chega. Mas a conclusão que eu tirei disso é que os valores mais autênticos, eles vão continuar sempre presentes, de pé, firmes e fortes, mesmo quando deixam de ser convenientes, mesmo quando não tem ninguém olhando, quando há muito a perder, mesmo quando seguir o valor significa mudar de ideia, de comportamento ou de estilo de vida até. E isso não é preferência, não é gosto, não é opinião, é algo muito mais forte, é uma bússola que determina onde é o norte, independentemente de para onde você queira ir. Você preferir acobertar uma atitude antiética é uma orientação baseada no que você gosta e quer manter na vida. É uma preferência, cara. Já os valores, esses vão orientar o que a gente está disposto a sacrificar. By the way, ao rever Ben-Hur depois de adulta e com alguns valores já estabelecidos, eu finalmente entendi que não depende de Jesus Cristo, de Moiséses e Abels, ou zilhões de John Does que se sacrificam pelos valores que criamos e herdamos todos os dias, mas do poder da narrativa de instituições como a Igreja Católica, a Disney ou Shondaland.